Aleluias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8, mas antes de eu fazer a leitura, deixa eu fazer uma breve explicação, até porque, contextualizando aqui, a hora que a gente estiver fazendo a leitura, já vai ficar fácil de você entender. Está havendo uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. É o segundo ano ainda do reinado de Saul. O exército assim não está bem organizado, a coisa está meio, de uma certa forma, bagunçada ainda, e os filisteus estão vindo com um número muito grande, com um grande contingente. Israel, então, está com medo daquela batalha, vão até onde Saul está, só para você ter uma ideia, o exército fixo de Israel eram 3.000 homens. 2.000 estavam com Saul e 1.000 estavam com Jonatas. Então o povo vem até onde o Saul está com seus 2.000 homens. Agora, o que era aquilo? Era, sabe, um exército minúsculo perto do exército dos filisteus. E o pessoal está tudo desorganizado ali ainda. E como era de costume, então, antes de Israel sair à batalha, primeiro vinha o sacerdote, vamos lembrar que havia até uma lei com relação a isso, que o sacerdote tinha que vir, tinha que oferecer o holocausto ali, e só o sacerdote, ponto importantíssimo, né, para destacar, só o sacerdote poderia oferecer o holocausto, isso era a lei de Deus, que Deus havia dado através de Moisés, e tinha todo, vamos dizer assim, um ritual a ser cumprido antes de sair a batalha. E o exército, então, dos filisteus está vindo. E aí acontece que cada dia que passa, o exército ali, né, bom, não deixa de ser um exército, mas entenda que exército mesmo tinha 2.000 homens. O restante era fazendeiros, que quando tinha uma guerra, passava a mão numa enxada, passava a mão numa foice, passava a mão numa espada, numa lança e ia para lá, né? Então aquele exército, um tanto quanto bagunçado, ainda desorganizado, começou muita gente a debandar, muita gente começou a fugir. A Bíblia diz assim, o povo começou a se espalhar, então. E aí o Samuel diz assim, olha Saul, espere 7 dias, porque aí eu vou até onde você está, vou oferecer o holocausto ao Senhor, e aí você pode sair à batalha. Mas o que ocorre é o seguinte, né? Vamos lá a leitura. 1 Samuel 13, 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo que foi se espalhando dali, cada dia, quer dizer, o negócio já estava feio, cada dia menos pessoas para lutar, né? Então, perceba que cada dia que passava a situação de Saul piorava, não é verdade? Vamos ver mais, 9. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, o que aconteceu? Eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Aí mais tarde nós já vamos ler, ele vai dizer assim, rapaz, você é louco, como é que você faz um negócio desse? Mas olha só, então, vamos concordar, a situação de Saul não estava fácil, sim ou não? Né? Antes da gente tacar pedra no Saul, né, vamos tentar entender ele um pouquinho. A situação dele não estava fácil, a situação dele estava complicada, né? Então imagine, a guerra em si, já no primeiro dia, já não ia ser fácil, ia precisar de um milagre, não é verdade? Porque eles estavam num número muito menor, além disso, um exército completamente desorganizado. E aí, cada dia que passava, ia diminuindo ainda mais. E aí, o Samuel diz, olha, daqui 7 dias eu vou lá. E o Saul está esperando. Eu até brincava aqui na sexta-feira. Hoje em dia é muito comum esse negócio de compra online, não é verdade? Né? Sabe quando você faz uma compra online? Aí diz ali um exemplo, prazo do dia 15 ao dia 30. Né? Aí você começa a ler os comentários, tá lá, o meu chegou antes. O meu chegou uma semana, não é assim? Aí você diz, não, o meu também vai chegar antes. Né?
né? E já fica ansioso. E aí os dias vão passando. Poxa vida, mas não chegou ainda. Tinha 2 comentários, mas a pessoa já diz, todo mundo disse que chegou antes. Não é assim? E aí a pessoa já começa a ficar ansiosa. Quando chega no dia 15, que vamos lembrar, é o primeiro dia do prazo, a pessoa ela já toma como se tivesse atrasado. É mais ou menos o que Saul está fazendo. Poxa vida, não, tá bom que ele falou 7 dias, né? Mas bem, que ele podia ter vindo antes e tal. Agora, olha só, quem esperou 7 dias, o que era esperar meia hora a mais? O que era esperar um pouquinho a mais, mas a ansiedade, sabe, foi tomando conta dele, e ele então, por impulsividade, ele diz, quer saber? Traz aqui que eu mesmo vou oferecer. Já vi tantas vezes Samuel fazendo isso. Eu sei como é que faz, corta aqui o pescoço e tal, não sei o quê, depois põe ali, põe fogo e tal, faz uma oração. Não, traz aqui que eu mesmo vou fazer. E a Bíblia diz que ele acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Aí na sexta-feira eu frisava bastante no aspecto que ele colocou tudo a perder. Porque Samuel vai dizer para ele, rapaz, Deus hoje teria confirmado o teu reino em Israel para sempre. Mas porque você não soube obedecer a palavra, cumprir a palavra de Deus, teu reino já passou e Deus já está escolhendo outro para colocar no teu lugar. Então você perceba que, olha só, eu não sei quanto tempo levou para ele oferecer o holocausto, mas imagino eu, coisa de, no máximo, meia hora, 1 hora. Sim ou não? Por causa de meia hora, por causa de 1 hora, no máximo, meu irmão, ele coloca tudo a perder. Mas hoje, por mais que eu já tenha também entrado nesse aspecto um pouquinho na sexta-feira, hoje eu quero me aprofundar mais na desculpa de Saul. Naquilo que Saul ele fala. Porque aí o Samuel chega lá e diz assim, rapaz, o que você fez? Eu fico imaginando ele com a mão ainda cheia de sangue do sacrifício. E Samuel dizendo, rapaz, onde você está com a cabeça? Que foi o que você fez? Aí começam as desculpas, né? E Saul, pensa num cara que gostava de dar desculpa. Verdade, não é? Era Saul. Em outra ocasião, Samuel vai dizer, né, que esse porfiar do Saul, sabe, de não aceitar a repreensão. Não, mas olha, veja bem, mas não, né? Ele chama de porfiar e que aquilo é igual pecado de feitiçaria. Mas é assunto para outro dia. Vamos ver a desculpa aqui. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo se espalhava daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Vamos ler todo mundo junto esse finalzinho? Vamos lá? Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Vamos de novo? Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Aí eu te pergunto, você já fez algo forçado pelas circunstâncias? Você precisa todo esse tempo para pensar? Quantas vezes, como Saul, nós também fazemos coisas com essa, vou ir direto ao ponto, com essa desculpa. Quer que eu faça o quê? Não tem outro jeito, Sim ou não? E acabamos fazendo as coisas forçados pelas circunstâncias. Na verdade, é justamente sobre isso que eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês. A gente vai abordar, o título da mensagem é até esse, forçados pelas circunstâncias. Meu irmão, nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, porque por diversas vezes na nossa vida, as circunstâncias elas vão vir e tentar nos forçar a tomar uma decisão. E tentar nos forçar a seguir por um determinado caminho, tentando nos convencer que aquele é o único caminho que nós podemos seguir, que não tem outro jeito. E
Se nós não estivermos ligados com isso, eu e você podemos cometer o mesmo erro de Saul, colocar tudo a perder. Tudo aquilo que Deus tem para nós, aquele milagre que Deus viria e faria, nós colocamos tudo aquilo a perder. Amém? Olha só, Saul, deixa eu contar um detalhe aqui. Saul, ele está com medo, ele está ansioso que os filisteus o atacassem, enquanto o sacrifício ainda não foi feito. Só que se você observar na Bíblia, a Bíblia vai narrar um outro ataque que os filisteus fizeram contra Israel. E nessa época não havia rei. E da mesma forma o exército estava completamente desorganizado, pior do que agora. E os filisteus vieram atacar. E a Bíblia diz que Samuel foi oferecer o holocausto. Não sei porque parece que Samuel gostava dos 45 minutos do segundo tempo, né? Não sei por quê. Talvez por causa já dessa primeira experiência. E a Bíblia diz que enquanto ele estava oferecendo o sacrifício, eles atacaram. E aí a Bíblia diz assim: e Deus trovejou sobre eles. E Deus acabou com os filisteus. De uma tal forma que os israelitas só foram lá assim só para terminar de matar. Porque na verdade quem venceu a batalha foi Deus. Você está entendendo? E olha só, e Saul está lá preocupado. Ai, mas se eles atacarem, veja só, não daria tempo de Samuel estar ali? Talvez não iria se repetir a mesma história. Você está entendendo? Mas as circunstâncias, elas vêm para nos convencer, rapaz, não tem outra solução. Não tem jeito. Você só tem esse caminho a seguir. E geralmente quando as circunstâncias fazem isso contra nós, e claro, eu acho que você está entendendo que há toda uma ação maligna por trás disso. Amém? Né? Há toda uma ação maligna, não só agindo nas circunstâncias em si, mas principalmente agindo dentro de nós, colocando a ansiedade, colocando o medo, colocando a preocupação, a impulsividade, para a gente tomar uma decisão, para a gente fazer alguma coisa. E, meu irmão, nós precisamos, então, estar muito atentos com isso, porque isso que está acontecendo na vida do Saul não é só na vida dele. A gente vai ver daqui a pouco que aconteceu na vida de muitos outros personagens, poderíamos citar ainda muito mais. Mas nem precisamos, se a gente olhar para a nossa vida, como eu dizia, quantas vezes também acontece. Só que algo que eu iria falar lá no final da mensagem, eu quero falar já agora. E deixar isso muito claro desde já, que é o que está em 1ª Epístola aos Coríntios, se for possível, abre comigo lá. 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Que esse texto, que essa palavra da parte de Deus esteja a todo momento, enquanto a gente estiver ouvindo a mensagem toda hoje, esteja a todo momento no nosso coração, e não somente hoje, mas todas as situações da nossa vida, a gente nunca esqueça disso aqui. 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que Deus fará? Proverá livramento para que vocês a possam suportar. Nunca esqueça disso. Porque o diabo e as circunstâncias vão tentar nos convencer. Não tem saída. A única saída é essa aqui, ó. A única saída é você desobedecer a palavra. A única saída é você ir contra aquilo que Deus está falando.
Você está entendendo em nome de Jesus? Mas eu tenho que sempre lembrar disso aqui. Não, diabo, isso é mentira. Porque a Bíblia diz que não vem contra mim tentação senão humana. Mas que quando a tentação vem, Deus já providenciou um escape. Tem uma saída. Olha só, vamos supor. Aí a Bíblia vai dizer, porque Deus é fiel e não vai permitir que vocês sejam tentados além das suas forças. Vamos pensar aqui. Vamos supor que Deus permita que eu seja colocado numa situação aonde há um mandamento. Eu vou ser bem, eu não vou nem dar exemplo, sabe? Eu vou ser bem assim, talvez, sei lá. Eu vou ser bem direto no exemplo. Ó, eu estou num cercado, tá bom? Eu estou num cercado. E há um mandamento da parte de Deus. Não saia pela saída A. Aí você põe aqui que o adultério, põe qualquer coisa. Para não dar exemplo, eu vou falar isso. Há uma proibição. Deus diz, você está proibido de sair pela saída A. Beleza? Só que Deus permite que eu entre aqui dentro e não haja saída nenhuma, a não ser a A. Então, para eu sair dessa situação, só tem a saída A. Mas se eu sair pela saída A, eu estou desobedecendo a Deus. Se Deus me colocasse numa situação como essa, então perceba que Deus estaria me obrigando a quebrar o mandamento dele. Porque não tem outra saída. Só tem a A. Mas ele proíbe sair pela A. Mas é a única saída que tem. Se isso acontecesse, Deus seria fiel? Deus seria justo? Não, porque eu não teria outra opção. A única opção que eu teria é quebrar o mandamento, ou não sair dessa situação. Mas vem a Bíblia e diz assim, Deus é fiel. E Deus sempre vai providenciar um escape, uma outra saída, uma outra maneira de você se livrar daquela situação sem precisar quebrar o mandamento, sem precisar desobedecer a Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Só que entenda que as circunstâncias e o próprio diabo vai fazer de tudo para eu não enxergar essa saída. O diabo vai fazer de tudo para que eu não consiga ver que há um escape, para que eu não consiga crer nisso aqui que nós estamos lendo. E aí eu digo assim, não tem outro jeito, vou ter que desobedecer a Deus. Vou ter que quebrar o mandamento. Está entendendo em nome de Jesus? Só que eu preciso ter isso muito claro no meu coração. Não, eu creio em Deus, Deus é fiel, tem outra saída sim. Tem outra forma de resolver isso. Amém, igreja? E eu preciso crer. E, meu irmão, só que muita gente tem uma dificuldade muito grande de crer nisso, por isso que a gente ouve, e vamos ser sinceros, a gente ouve isso direto e reto. Pastor, mas o que o senhor quer que eu faça? Não é assim? Não tem outro jeito. Eu tive que fazer isso. Eu já ouvi, né, pastor? A gente é homem, né, pastor? A gente não consegue se segurar. Então, você já entendeu, né? Então, né, pastor? Se a gente não tem em casa, pastor, né, não tem outro jeito. Porque a pessoa está dizendo que Deus é infiel, que Deus é injusto. Amém? Não, a única saída que tinha era eu quebrar o mandamento. Não, meu irmão, não é. Sempre há uma saída. O problema, vamos lembrar, é que o atalho sempre é mais fácil. Você está entendendo? A saída que Satanás apresenta para nós, que é quebrar o mandamento, é sempre o mais fácil, é sempre o mais cômodo. E é por isso que muitas pessoas preferem ir por essa saída, como fez Saul. E aí ele vai dizer, eu não queria, por mim eu não faria, mas eu fui forçado pela situação. Cuidado com isso, porque todas as vezes que nós agimos assim, vamos voltar lá para onde a gente estava, eu não lembrei de pedir para você deixar marcado, tá?
mas 1 Samuel 13. Vamos voltar para onde a gente estava? Deixa eu ir aqui direto ao ponto. Aqui, ó, versículo 13. O finalzinho do 12 é aquele que a gente leu. Assim, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto. Aí chegamos no 13. Aí vai dizer assim: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o teu reino sobre Israel. Meu irmão, todas as vezes, guarda isso no teu coração, todas as vezes que eu, forçado pela circunstância, decido, ir pela saída mais fácil, descumprir o mandamento, não fazer aquilo que a Bíblia manda, todas as vezes a Bíblia vai chamar isso de loucura. E todas as vezes isso vai me trazer um prejuízo. Amém? Todas as vezes. Meu irmão, coloca isso no seu coração e que eu possa colocar no meu. Todas as vezes que a gente decide desobedecer a Deus, com a desculpa de não tem jeito, a única saída é essa, a única solução é essa, isso é loucura. E isso vai nos trazer uma perda, isso vai nos trazer um prejuízo. A Bíblia fala, e aí você só anote, depois você lê em casa para eu não me estender demais, mas Êxodo 32, versículo 1, a Bíblia vai dizer de uma situação, de uma certa forma, semelhante com essa. Moisés, ele diz para o povo: gente, ó, vocês fiquem aqui embaixo, Deus está me chamando ali no monte, ali, vou lá trocar uma ideia com Deus, e vocês me esperam aqui, beleza? Ó, ninguém pode subir no monte, lembra? Era mandamento de Deus, ninguém pode subir no monte. Eu vou subir lá, Deus vai falar comigo, eu volto aqui para falar para vocês, né, que é que Deus falou, beleza? Beleza? Todo mundo senta aí, arma a tenda, espera aí, vou lá. E foi. Subiu. E um dia, e 2, e 3, e 4, e uma semana, e 2, e 3, e um mês, e 40 dias, e nada dele voltar. E aí, meu irmão, aquele povo que saiu do Egito, ainda com aquela cabeça de escravo ainda e tal, saindo do Egito, não, vamos para Canaã, eu vou para Canaã, né? Todo mundo empolgadão, e aí, quando é que chega Canaã? Cadê Canaã? Cadê Canaã? Cadê Canaã? Não. Espera, Moisés, voltar. Não, rapaz, mas a gente quer Canaã logo, cadê Canaã? E nada de Canaã, porque está esperando Moisés. E aí o povo começa a fazer pressão em cima de Arão, porque quem ficou foi o Arão. Moisés está lá, falando com Deus, mas o Arão ficou para trás, segurando as pontas, na ausência de Moisés. E aí, meu irmão, imagine a pressão que ele está sofrendo. Passa um dia, vem alguém, e aí, Moisés já desceu? Não, desceu ainda não. Ah, beleza. Hoje, mãe, foi o dia inteiro. Pois é, mas vamos aguardar. Ah, beleza. 2 dias depois, 3 dias depois. Ué, rapaz, cadê Moisés? Pois é, não desceu ainda. Que isso, rapaz? 2 dias lá em cima, 3 dias. Tá demorando, hein? Sei lá, será que não aconteceu alguma coisa com ele? Sim, já não é nenhum garotão, né? Sei lá, às vezes torceu o pé, lá bateu a cabeça numa pedra daquela, já ficou por lá mesmo. Você sabe que lá em cima tem animais, né? Uma cobra mordeu, sei lá. Tá entendendo? E quanto mais os dias vão passando, mais a pressão vai aumentando. Não é assim? Mais a pressão vai aumentando. Daqui a pouco, nos primeiros dias, eles chegam lá perguntando: pastor, o senhor estava lá para saber? Não, mas a gente conhece o ser humano. Amém? Daqui a pouco eles já chegam lá cobrando: e aí, Arão? E aí, vamos, e aí? Vamos ficar aqui pro resto da vida?
Vamos, rapaz, você tem que fazer alguma coisa, ué. Não, mas é Moisés. Moisés não sabe nem se Moisés está vivo, rapaz. Não, vamos lá. Vai. Aí Moisés morreu lá em cima e vai morrer todo mundo aqui esperando. Você tem que fazer alguma coisa. E você tem que fazer alguma coisa. E você, agora imagine ele constantemente ouvindo isso. Você tem que fazer alguma coisa. E a pressão foi aumentando. E foi aumentando. E foi aumentando. Daqui a pouco ele mesmo já estava se convencendo. Rapaz, pior que tá demorando, hein? Pior que é verdade. E vai que o velho morreu lá. E vai que é verdade. E vai que a gente está perdendo tempo aqui mesmo. Você está entendendo em nome de Jesus? E a coisa foi aumentando, e está todo mundo ali em cima dele, está todo mundo em cima dele, está todo mundo cobrando uma posição dele. Alguém já passou por algo assim? Chega para você e diz, você tem que fazer alguma coisa, rapaz. Você não vai fazer nada. Não, eu estou orando, aí estou esperando. Quem esperando? Não, rapaz, você tem que tomar uma atitude. Amém? E chega um momento que ele, a Bíblia não usa essa expressão, de acordo com o que Saul falou, eu estou parafraseando, e ele forçado pela situação. Porque vamos falar a verdade, Arão era de Deus. Arão era de Deus. Não foi à toa que foi escolhido para ser sacerdote do Senhor. Mas a pressão foi tão grande em cima dele, e a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que a opressão faz endoidecer até o sábio. Amém? E a pressão foi tão grande em cima dele, tão grande em cima dele, tão grande em cima dele, ele não soube lidar com a situação. Ele não soube o que fazer, e chega um momento que ele, forçado pela situação, diz, tá bom, faz assim, todo mundo arranca os brincos aí das orelhas, os pingentes, tá tudo aqui o ouro, e o povo lá. Engraçado, você pedir uma oferta é uma luta, né? Verdade ou não é? Para pedir oferta é uma luta, mas para fazer bezerro de ouro, toma. Não é assim? Aqui a aliança, nem queria casar mesmo. Olha que coisa séria. Aí todo mundo deu ali o ouro para ele. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho um sarro, eu acho que é no versículo 7 ou 8, quando Moisés dá uma intimada nele, quando Moisés desce, dá uma intimada no Arão, diz, cara, o que você fez? Você é louco? E aí o Arão, né, dando desculpa, igual o Saul, ele diz assim, não, Moisés, você sabe como que o povo é. Esse povo é ruim, Moisés. Esse povo aí é terrível, mas você conhece essa turma aí, não é fácil não. Então eu pedi para eles me dar o ouro, aí ele diz assim, aí eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Mas o cara é cara de pau, né? Mas é muito cara de pau, como se fosse assim, sabe, pegou o ouro assim, jogou lá e o bezerro pulou, né, de dentro do fogo lá, pronto, de um bezerro. Né? Se a Bíblia diz que ele pegou um burril, como se fosse ali um martelo, né, de modelar ali, e ele fez o bezerro. Mas o cara é cara de pau, não, eu joguei lá e ele saiu aí o bezerro. Né? Tipo, né? Eu nem sabia o que ia sair, saiu aí um bezerro. Né? Mas olha só que essa questão de ser forçado pela situação. Mas, mais uma vez, eu repito que Samuel lá diz, toda vez que a gente cede à pressão, toda vez que a gente se deixa ser moldado, sabe, forçado pela circunstância, nós estamos agindo loucamente. E isso vai custar um preço caro. Fora toda a implicação espiritual, vamos lembrar que 3.000 homens morreram naquele dia, só por baixo. Sem contar que Moisés pega as tábuas aí, quebra. Sabe o que é engraçado, né? A Bíblia é maravilhosa, porque quando Moisés está lá em cima, na presença de Deus, no monte com o Senhor, e Deus diz assim, Moisés, desce que o teu povo pecou. E Deus diz, sai da minha frente, que eu vou acabar com esse povo, eu vou fazer de você uma nova, um novo povo. E aí Moisés, ó, crentão, que isso, Deus, não seja assim. É ou não é?
Que isso, Deus? Não. O Senhor tirou esse povo e tal. Ó, ensinando Deus. Não é isso? Aí Deus diz, beleza, Moisés, vai lá, dá uma olhadinha. Aí Moisés vai, ó, Castabo, ó, acabei de conversar com Deus ali. Deus não pode ser assim não, vingativo. Chega lá embaixo, ele vê o povo. Sim ou não? Ó, 5 minutos atrás estava dizendo para Deus, que isso, Deus? Não, Senhor, perdoa o povo, eles merecem ser perdoados. Quando ele chega lá e vê a bagunça, ele diz, seus miseráveis, pá, quebra a tábua, pega a espada, mata essa cambada, que quem mandou matar foi ele. Não é isso? Mas, ó, Senhor, que isso, Deus? Meu irmão, a gente não tem que querer ensinar Deus a ser Deus, ele sabe ser Deus. Se tem alguém que manja de ser Deus, é Deus. Amém. Mas, enfim, mas olha só, voltando aqui ao que eu estava falando, a gente precisa tomar o cuidado com essa pressão, sabe? Com essa pressão. Cuidado com isso, em nome de Jesus Cristo. Ah não, a única saída é essa aqui, mas para eu entrar nessa saída, eu vou descumprir a palavra de Deus, então não é a saída, então não é a solução, eu vou fincar o pé aqui, e daqui eu não saio, porque eu não vou desobedecer a Deus. Ah, mas olha aí, se você não fizer alguma coisa, os filisteus vão vir, deixa que venha. Se você não fizer alguma coisa, esse povo aí, cuidado, hein, Arão, capaz de tirarem você, escolherem um outro aí para levar. Deixa que escolham outra, que se o outro quer levar eles para o erro, que leve. Eu vou ficar com o pé fincado na palavra. Amém, igreja? É essa atitude que nós temos que ter. É isso que nós vemos em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles fincam o pé e diz não. E aí o rei vai dizer, rapaz, não tem saída. Ou você se prostra ou morre. Não tem outra saída. Não tem escape. E aí eles vão olhar para o rei e vão dizer para o rei, ô rei, fique o Senhor sabendo que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da tua mão. Vamos lembrar de Coríntios? Vamos lá? Para nos prover um escape. Para nos prover uma saída. Fique o Senhor sabendo que Deus é poderoso para nos tirar da tua mão. E aí eu sempre brinco, precisa de fé para falar isso. Mas ao meu ver, precisa de mais fé ainda para continuar a frase. Ele diz assim, e se não livrar, a gente morre. Verdade, não é? Porque a gente falar que Deus livra, precisa de um nível de fé. Agora, para você falar, se Deus não livrar, eu morro, mas ó, finco o pé, você está entendendo? E não vou desobedecer, não vou me prostrar, não vou sair por essa saída aí que Satanás está me apontando, porque essa saída eu tenho que descumprir a palavra, eu não vou sair por aí, eu morro, mas eu não desobedeço a Deus. Meu irmão, é isso que nós precisamos, é essa firmeza de fé, porque senão, meu irmão, sabe, as circunstâncias vão nos empurrar para onde elas querem, e guarda uma coisa no teu coração, meu irmão, se você for guiado pelas circunstâncias, você não pode reclamar aonde você vai chegar. Porque a partir do momento que as circunstâncias estão me guiando, já não é Deus que me guia. Amém? Agora eu estou sendo guiado pelas circunstâncias. E se eu estou sendo guiado pelas circunstâncias, eu não posso reclamar do resultado. Você está entendendo? Agora, se eu sou guiado por Deus, por aquilo que a palavra de Deus diz, aí, meu irmão, Deus tem responsabilidade, porque Ele é fiel. Porque Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Aí Deus tem responsabilidade. Mas quando eu decido descumprir a palavra de Deus para fazer o que a correnteza está me empurrando a fazer, o que a circunstância está me fazendo, me forçando a fazer, aí, meu irmão, Deus não tem responsabilidade. Aí eu posso ir parar, seja lá onde for, porque não é mais Deus que está me guiando.
Aí não tem aquela música assim, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tem? Né? E tem muita gente vivendo a vida assim. Né? As circunstâncias da vida, elas me empurram e aí eu vou. Se me empurrar para cá, eu vou para cá. Se me empurrar para lá, eu vou para lá. Então eu vou sendo guiado pelas circunstâncias da vida. Posso reclamar da sorte? Posso reclamar da vida? Posso reclamar de onde eu vim parar? Não posso. Ou se eu for reclamar, que eu reclame com a vida. Amém? Mas eu não posso olhar para Deus e dizer, Senhor, porque o Senhor não está fazendo nada, porque o Senhor permitiu. E Deus diz, eu? Não tem nada a ver com isso. Amém? Foi você que deixou as coisas te conduzirem, as coisas te levarem. Aí, além de Arão, a gente vê um outro caso na Bíblia. Ruth, capítulo 1. A Bíblia vai... Vamos lá ver esse. Ruth, capítulo 1. Você está em Samuel, é o livro anterior, você está aí do ladinho. Ruth 1:1. Acharam aí? Ruth 1 diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Vamos parar por aí. Belém de Judá quer dizer casa de pão, mas na casa de pão faltou pão. Veio fome. Quando a fome veio, o que esse homem decidiu fazer? Reuniu a sua esposa, reuniu os seus filhos. Gente, não dá para ficar aqui não. A fome aqui, a escassez. Vamos para outro lugar. Vamos, como a corrigida diz, peregrinar, né? Como essa tradução diz, passar um tempo em outro lugar. Quem sabe um dia a gente volta, mas vamos procurar um lugar melhor para viver. Não diz que ele orou, não diz que Deus deu uma palavra, uma direção, nada. O que levou ele a tomar essa decisão? As circunstâncias. Você está entendendo? As circunstâncias, a fome. Não, aqui está muito difícil, aqui está muito difícil. Não, vamos para um lugar mais fácil, vamos para um lugar melhor. E não é isso que conduz boa parte das pessoas? Agora, repito, você perceba que se não é Deus que me guia, se é as circunstâncias que me guiam, eu não posso reclamar do resultado. Guarda isso, amém? Eu não posso reclamar do resultado, porque Deus não tem nada a ver com isso aqui. É eu que estou decidindo fazer as coisas por conta, baseado simplesmente nas circunstâncias, baseado simplesmente nas situações. E aí ele vai. E aí alguém pode dizer assim, né? Pastor, você queria que ele fizesse o quê? Tem fome lá, pastor. Eu queria que ele morresse de fome. Tá certo ele tinha que mais que sair. Pois é, mas não teve gente que ficou lá? E morreram de fome? Não. Aí você deve conhecer a história. Eles saem, morre o pai de família, morre os 2 filhos e fica Noemi com as suas 2 noras, a Orfa e a Ruth. E aí vai começar a desenrolar toda a história. Quando há a morte ali dos homens da casa, aí a Bíblia vai dizer assim: e chegou uma notícia lá em Moabe, lá onde eles estavam, e a notícia dizia o quê? Deus visitou o seu povo trazendo-lhes pão. Porque na casa de pão pode até faltar pão por um período, mas não vai faltar pão para sempre. Amém, igreja? Porque ali é casa de pão. E Deus proveu o pão. A Bíblia diz que foi
Deus que visitou o seu povo trazendo-lhe pão. Só que eu te pergunto, quanto tempo será que levou para essa notícia chegar até lá? Amém. E aí, quando a notícia chega, elas dizem, vamos voltar. Mas agora já não tem mais os maridos ali, né? Nem o pai de família, nem os dois filhos. Tá, todo mundo já morreu. E aí eles voltam. É engraçado que quando eles chegam lá, a prosperidade lá. Tá todo mundo muito bem lá. Inclusive, Boaz é um grande agricultor. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas a gente é, de alguma maneira, forçado a pensar assim, mas eles tiveram que sair de lá, pastor. Você queria o quê? Que eles morressem de fome? Mas muita gente permaneceu naquela terra e não morreu. Pelo contrário, muita gente permaneceu lá e prosperou. Porque quando ela volta para lá, tá todo mundo lá muito bem, muito melhor do que eles. Sim ou não? Mas, muito melhor do que eles. Ou do que elas, no caso agora. Então, meu irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque o diabo sempre, como conseguiu convencer essa família, vai tentar nos convencer. Não tem jeito, tem fome aqui. Se você não for embora, você vai morrer de fome. Pois é, mas teve gente que fincou o pé e disse, essa é a minha terra. Eu não vou sair daqui. Foi essa terra que Deus me deu, essa terra que Deus confiou, e eu vou permanecer aqui, e Deus vai visitar essa terra, Deus vai mudar essa situação. Amém, igreja? E foi o que aconteceu. Eles decidiram ser guiados pelas circunstâncias. Bom, e a história você conhece. Interessante que Deus só pôde mudar a história dessa família quando eles decidem voltar. Quando eles decidem retornar ao plano de Deus. Porque se Deus tinha plantado eles ali, era para ali eles permanecerem. Amém? Meu irmão, o que eu tenho para trazer hoje para vocês é muito simples, ao mesmo tempo muito profundo. Muito simples porque é algo assim, fácil de entender. Qualquer criança, qualquer pessoa consegue entender o que eu estou falando. Amém? Qualquer pessoa consegue entender. Entender o quê? Que nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias. Que nós precisamos ser guiados por Deus. Que nós não podemos achar que não tem saída, porque a Bíblia diz que Deus é fiel e dá saída, dá escape. Amém? Então não importa qual seja. Aí alguém vai dizer, não, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha situação. Meu irmão, não importa qual seja a tua situação, eu sei que há uma saída. E por que eu sei isso? Porque a palavra de Deus, que é a verdade, diz que tem uma saída. Não, pastor, não tem. Meu irmão, você quer que eu acredite em você ou na palavra? Com todo o respeito que eu tenho a você, mas eu vou acreditar na palavra. Que há uma saída. Que tem saída. Amém? Agora, nem sempre essa saída é a mais fácil. Às vezes é a mais difícil. Mas que tem uma saída? Tem. O Isaac se casa com Rebeca. Quando ele se casa com ela, ele descobre que ela é estéril. Ih, rapaz. E agora? Amém? E agora? Porque eu tenho uma promessa, não tem? Eu sou filho único, não é verdade? Tinha o Ismael, mas filho da promessa era ele. Deus tem todo um plano para cumprir através da minha descendência. E agora a minha mulher é estéril. Ih, rapaz, não tem jeito, vou ter que arrumar outra. Não é isso? O que eu vou fazer? Não tem jeito. Ele decide ir por essa saída? Não. Ele decide, não, eu não vou desobedecer a Deus. Eu não vou quebrar mandamento. Eu vou lutar por ela. Eu vou lutar. Foi a saída mais fácil? Não, foi a mais difícil. Foi 20 anos de oração. Mas teve saída? Teve. Nem sempre vai ser a mais fácil. Amém. Mas que tem saída? Tem. Então, como eu disse, o que eu estou pregando para você é algo muito simples. É isso.
Mas ao mesmo tempo é algo muito profundo, porque em diversas situações, em diversos momentos da nossa vida, nós vamos nos encontrar como Saul, nós vamos nos encontrar como Arão, nós vamos nos encontrar como Abimeleque, que é o marido lá da Noemi. Amém, igreja? Nós vamos nos encontrar numa situação que estamos sendo forçados, que é pressão para todo lado, que parece que não tem jeito, que parece que não tem saída, e vem um e fala uma coisa, vem outro e fala outra, e aquela pressão, e aquela pressão, e aquela pressão. É nessa hora que eu e você precisamos, sabe, não sei se você entende a expressão que eu estou usando, mas fincar o pé ali mesmo, dizer não, eu não vou desobedecer a palavra, porque eu já aprendi que isso é loucura. Amém? Eu vou obedecer, eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando, custe o que custar. Ah, pai, tá doido, mas tem fome aqui. Eu vou aguentar a fome, porque Deus vai visitar trazendo pão. Ah, mas ela é estéril, mas eu vou orar até Deus fazer um milagre, e ela vai conceber. Amém, igreja? Não, mas eu vou aguardar. A Bíblia diz que é só o sacerdote, vou aguardar ele. Mas se o sacerdote não vier, não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou na palavra dele, ele vai me dar vitória nessa batalha. Amém, igreja? E se necessário for, e aí eu confesso que é um passo a mais, mas se necessário for, que a gente possa ter a fé como Sadraque, Mesaque e Abednego, e falar assim, eu creio que Deus vai livrar. Mas se ele não livrar, também não tem problema. Eu morro, mas eu não vou desobedecer a palavra. Amém? Eu vou cumprir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, que eu e você possamos viver isso. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.